Crer em Deus é crer na palavra. Porque quando você estuda a palavra, está, na verdade, estudando a natureza e o caráter de Deus, o seu coração, para com o seu povo. Então, sabe, muitas pessoas dizem, leia a Bíblia, e sim, é ótimo ler a Bíblia. Em toda oportunidade, leia a Bíblia, mas precisamos ir mais fundo. Eu acho que ler a Bíblia é como uma superfície, mas ao estudar a Bíblia, vamos mais fundo. Muitas pessoas pensam que porque vão à igreja no domingo, que isso, eu ouço a palavra. Bem, isso é bom também, mas você precisa investir tempo em estudar a palavra de Deus. Em Marcos 4:24, na Bíblia Amplificada diz, e ele lhes disse, tenham cuidado com o que ouvem, à medida do pensamento e do estudo que vocês dão. A verdade que ouvem será a medida da virtude do conhecimento que voltará para vocês. E mais, além disso, será dado a vocês que ouvem. Eu amo isso. Basicamente, isso é o que estou tentando dizer. Você ouve a palavra e cuida para que o que está ouvindo seja verdade vindo de um verdadeiro professor de Bíblia. E então, à medida do pensamento e estudo que você dá a essa verdade que ouve, é a medida da virtude do conhecimento, um conhecimento real, não apenas um conhecimento humano, mas uma revelação. Eu sempre digo que não precisamos de mais informações, precisamos de mais revelação. Precisa vir daqui até aqui. Precisa ser totalmente incorporado em nossas vidas, sabe? Não somente ouvir, mas precisamos fazer a obra. Em João capítulo 13, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E quando você chega ao verso 17, ele diz, sabendo dessas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Veja, apenas conhecer a palavra não adiciona à nossa vida a alegria que Deus quer que nós tenhamos, é praticá-la. E há poder na palavra para te ajudar nisso. Porque o Espírito Santo trabalha através da palavra. E ele te dará graça para fazer isso, sabe? Mas às vezes você terá que estudá-la por um período de tempo. Por exemplo, se você precisa perdoar alguém que te machucou, e ouve alguém dizer, você precisa perdoar seus inimigos, você pensa, eu não posso. Não é justo, eles não merecem perdão. Isso é muito difícil. Mas se você estudar por si só, isso leva tempo. Mas investir tempo na palavra de Deus realmente é investir e não é desperdício algum. É investimento. E todos temos a mesma quantidade de tempo. E só depende de nós o que fazemos com ele. E você, qualquer pessoa, qualquer um que realmente queira, conseguirá separar um tempo para estudar a palavra. E quando você passa tempo na palavra, você está passando tempo com Deus. E não está fazendo isso por ele. Isso não é uma obrigação ou algo que você deve a Deus, mas você faz isso por si mesmo, porque você quer aprender a viver corretamente, a reconhecer aquilo que é certo e o que é errado. E você tem um inimigo espiritual, Satanás, o diabo, o demoníaco poder das forças malignas. E a maneira como isso tem acesso às nossas vidas é através das mentiras e enganações. E a única maneira de você conseguir reconhecer quando o diabo está mentindo para você é quando você conhece a verdade da palavra de Deus. Eu tenho estudado a palavra de Deus por 45 anos. Eu posso te dizer que ela me transformou completamente. E a Bíblia diz que nós devemos ser transformados. Significa mudar de dentro para fora a imagem de Jesus Cristo. Então, olhamos na palavra e vemos Jesus por toda parte. Isto é o que ele faria, isto é o que ele não faria. Então, enquanto estudamos, somos transformados. Bem, se eu realmente quero perdoar alguém, mas estou tendo dificuldades em fazê-lo, eu não posso dizer, bem, eu não consigo, é muito difícil, ou eu tentei, não funcionou. Eu preciso continuar estudando estas escrituras, continuar meditando nessas escrituras, continuar pensando nessas escrituras, até que eu seja capaz de seguir em frente e fazer o que a palavra me diz para fazer.
Uma das melhores decisões que você pode tomar por si mesmo é parar de odiar as pessoas, de ter raiva delas. Qual o sentido de odiar alguém que está lá fora se divertindo e nem se preocupe se você está bravo? Talvez eles não mereçam o seu perdão, mas você merece paz e alegria. Então você faz um favor a si mesmo e perdoa. Agora, a palavra crer. Jesus disse: se você crê em Deus, creia também em mim. Você pode crer ou pode duvidar. Depende de você. Quero começar dizendo que se você tomar a decisão de que vai crer no que a palavra diz, porque a palavra diz, não porque você acha, sabe, que é certo ou sente que é o certo. Não se trata de um conhecimento da cabeça, é sobre conhecimento por revelação. Você não consegue entender tudo. Tem muitas coisas que Deus nos manda fazer, coisas que não fazem nenhum sentido. Como se você quer ter mais dinheiro, você tem que dar um pouco do que tem. Bem, qualquer um pensaria, isso não faz sentido, se eu der um pouco do que eu tenho, não vou ficar com nada. No mundo é assim que funciona, mas não no reino de Deus. No reino de Deus, você dá primeiro e daí você recebe de volta muito mais do que você deu. Ele disse: o primeiro será o último e o último será o primeiro. Bem, isso também não faz sentido. Perdoe as pessoas que te machucaram, que abusaram de você e te trataram injustamente. A Bíblia diz que quando fazemos isso, que Deus é um Deus de justiça e Ele trará justiça às nossas vidas. Ele será o nosso vingador. Por que passar a sua vida tentando se vingar de alguém que te feriu? Quando, se você entregar toda a situação a Deus, Ele cuidará e você poderá ser feliz e desfrutar sua vida. Enquanto isso... Mas eu tenho várias escrituras aqui que falam sobre acreditar e quero que você ouça isso. Então Jesus disse ao centurião, Mateus 8, verso 13, vá e que seja feito exatamente como você acreditou que seria. Uau! Então ele diz, você vai receber o que crê. Seja para com você assim como você acreditou. Uau! Pense nisso. Bem, às vezes não seria surpreendente o que você recebeu se olhasse para o que creu. E você diz, bem, eu não consigo evitar. Sim, consegue. Você pode crer na palavra ou duvidar da palavra. Depende de você. E o servo dele foi curado naquele momento. Seja para com você assim como você acredita. Se você é uma pessoa negativa que sempre encontra algo para murmurar e reclamar e nunca está feliz, vive duvidando, você vai ter uma vida miserável. Mas se você dizer assim, eu tenho problemas por toda parte na minha vida, onde quer que você olha, mas Deus é maior, eu creio que Deus é maior, eu creio que Deus é por mim e não contra mim. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus vai pegar tudo que acontece comigo, Ele vai fazer tudo cooperar para o meu bem. Se você crê nessas coisas e é cheio de esperança, então coisas boas vão acontecer com você. Mas se não, então vai conseguir o que crê e continuará tendo problemas e mais problemas e mais problemas. Muitas coisas ruins aconteceram comigo nos anos da minha juventude, sabe? Onde eu cheguei ao ponto onde eu já esperava que as coisas ruins aconteciam e isso era o que eu recebia. Eu tive que aprender a acreditar na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus. Há mais de 7.000 promessas na palavra de Deus, sabe? Com certeza você pode encontrar várias delas com as quais concorda e acredita. Marcos 9, 27. Todas as coisas são possíveis para quem crê. Agora eu adicionei aqui, tudo aquilo que a palavra promete é possível para aqueles que acreditam. Seja para com você assim como você crê, bem? Isso tem que estar dentro da vontade de Deus. Eu não vou me tornar um multimilionário só porque eu decidi acreditar que eu vou ser um, sabe? Deus tem uma vontade para nós e Ele prometeu atender às necessidades. Posso crer nisso? Creio que Deus vai atender às minhas necessidades de acordo com sua riqueza em glória através de Cristo, porque Ele promete em Filipenses 4,19. Mas até essa promessa é feita para aqueles que estão fazendo a obra do reino de Deus. Então, se você estudar a palavra e você ver o que Deus está prometendo e entrar em acordo com isso e continuar crendo nisso,
e continuar crendo, e continuar crendo, e continuar crendo, então você vai receber isso. Portanto, Marcos 11:24, portanto, eu te digo que você pedir em oração. Aqui, novamente, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. O que você pedir em oração, acredite. Creia que você já recebeu. O que é muito interessante, você acredita que recebeu, mesmo que não consiga ver, e você vai ter. Veja, caminhamos pela fé, não por visão ou sentimentos. Então, oramos por algo na vontade de Deus e acreditamos que recebemos no reino espiritual, sabe? Então, enquanto eu espero para ter aquilo, o que é um tempo de teste, eu continuo crendo, eu continuo crendo. O meu pai que abusou de mim, ele nasceu de novo aos 80 anos. E eu pudemos batizá-lo e eu o vi realmente mudado. Sabe, eu orei pela salvação daquele homem dia e noite por uns bons 30 anos. Você crê e você continua crendo. Você pede e continua pedindo. Marcos 16, verso 16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Crer em quê? Crer que Jesus é o Cristo, que ele tomou os seus pecados, que ele morreu na cruz por você, que ele pagou a pena que você devia, que ele acertou suas contas com Deus. Se você crê nele, se arrepende de seus pecados, aí você é salvo. Romanos 15, 13, eu amo isso. Que o Deus da esperança, ele é o Deus da esperança. Não um Deus de desesperança, mas um Deus de esperança. Que o Deus vos encha de toda alegria e paz em vosso crer. Está em todo lugar, no vosso crer. Uma vez eu estava tão para baixo, me sentindo deprimida, e eu tinha perdido a minha alegria. Não sabia o porquê. E Deus me levou a esta escritura, em Romanos 15, 13. Ele disse bem, você se sente desta maneira porque parou de crer e eu tinha começado a duvidar. Satanás vai te tentar a duvidar. Vai mentir para você e ele vai colocar todas as coisas negativas na sua frente que ele conseguir colocar, que já aconteceu com você. Olha lá, se Deus te amasse, isso não teria acontecido. Agora, o tempo que você está esperando para que isso aconteça, e olha, todo mundo está recebendo, mas você não está. Você tem que se lembrar de dizer, você é um mentiroso. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Tiago 2:23, a escritura foi cumprida que diz, Abraão creu em Deus. Isto lhe foi imputado como justiça. Bem, no que Abraão acreditou? Em algo que não fazia absolutamente sentido. Deus disse a ele, saia da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Eu farei de você o pai de muitas nações. Ele disse que ele se tornaria muito rico, que teria muitos filhos e todas essas promessas. Agora, imagine Deus dizendo, sai de onde está e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele nem sabia para onde iria. Mas ele creu em Deus e ele creu que Deus iria guiá-lo e direcioná-lo e que Deus daria um filho a ele, sabe? Mas quando ele teve o seu filho, ele e sua esposa já tinham passado da idade de engravidar, mas depois de toda a esperança ter ido embora, ele esperou em fé. Ele continuou crendo em Deus e, com certeza, eventualmente, teve seu filho. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que nos justifica com Deus é o crer. Romanos 11, verso 6. Hebreus 11, 6. O que devemos fazer para agradar a Deus? Devemos crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está neste lugar, creio que Ele mora em mim, eu creio que Ele vive em todos os crentes, sabe? Eu creio que Deus tem tantas coisas maravilhosas planejadas para você, mas você tem que entrar em acordo com Ele. Comece a concordar com Deus e pare de concordar com o inimigo. Atos 16, 31, eles responderam, crê no Senhor Jesus e você será salvo.
Eu amo Hebreus 4, verso 3. Agora, nós, os que temos crido, podemos entrar no descanso de Deus. Oh, agora esta é ótima, porque o mundo está cheio de pessoas que estão tão estressadas e esgotadas, e tão estafadas, e estão cansadas de se preocupar, e elas não entram. Entrar no descanso de Deus não é... Eu não estou falando de deitar e tirar o cochilo. É um descanso interno. Quando você estuda a palavra na língua original, não se trata de descansar do trabalho, mas descansar no trabalho. Veja, eu estou trabalhando aqui agora, e acredite ou não, este é um trabalho duro. Mas estou descansando enquanto faço isso. Sabe por quê? Porque não estou preocupada se você vai gostar ou não. Eu não estou preocupada se você vai gostar de mim. Eu fiz a minha parte, eu estudei. Agora eu vim até aqui confiando em Deus, que Ele faria o resto. E você pode entrar no descanso de Deus. É um lugar maravilhoso para se estar. Agora, vamos falar sobre a nossa posição em Cristo. Eu quero começar dizendo que, como crentes, na verdade, vivemos em 2 lugares. Deus vive em 2 lugares. Ele vive em você, mas Ele também tem um trono no céu. Pai nosso que está no céu. E há escrituras que dizem, eu vim morar em você e você será a minha casa. Meus pés estão aqui nesta plataforma, mas vou te mostrar uma escritura em minutos que diz que eu estou assentada nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, então, como posso estar aqui e estar lá? Eu estou aqui fisicamente, mas espiritualmente, o meu coração já está no céu. Eu sei para onde eu vou quando for a hora de eu deixar esta terra. Eu não tenho medo. Não tenho medo das coisas que estão acontecendo no mundo hoje, porque creio que Deus tem um momento para cada um de nós e que Ele vai cuidar de nós se colocarmos nossa confiança nele. Muitas pessoas vivem a vida toda com medo. Efésios 1, 17 ao 23, eu vou explicar algumas destas coisas. Eu continuo pedindo, Paulo disse. Eu continuo pedindo, eu gosto disso, continuo pedindo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, possa te dar o espírito de sabedoria e revelação para que possam conhecê-lo melhor. Bem, quer saber? Acho que nós oramos por muitas coisas erradas. Oramos por coisas que não são tão importantes, sabe? Quantos têm orado por sabedoria e revelação e para conhecer a Deus melhor? Provavelmente não tantos como os que têm orado para se casar, ou para que seu cônjuge mude, ou conseguir um emprego, ou ganhar mais dinheiro, ou todos esses tipos de coisas pelas quais oramos. Não tem nada a ver orar por elas. Mas se nós tivermos mais sabedoria, nós acabaremos sabendo como ter as coisas e nem teremos que orar por elas. Se conhecermos a Deus melhor, reconheceremos rapidamente quando o inimigo está trabalhando em nossas vidas, ou quando Deus está trabalhando. Vou te dar um exemplo. Deus sempre te dará tempo para pensar em alguma coisa e tomar a decisão certa. O diabo tenta nos forçar a tomar decisões rápidas. Então, até mesmo tudo aquilo que você vê na TV, se você ligar nos próximos 3 minutos, receberá isso grátis, junto com o seu pedido. Mas você tem que ligar nos próximos 3 minutos. Bem, agora, eu não tenho que fazer nada em 3 minutos, sabe? Eu prefiro recusar algo supostamente gratuito do que cometer um erro e colocar dinheiro em algo com que não preciso gastar só porque alguém disse que eu tenho que fazer isso em 3 minutos. Já passei por isso indo às compras, agora há uma oferta daquilo e a loja vai fechar em 45 minutos e se você não comprar hoje, você vai perder a oferta. Então terei que perder a oferta porque tenho que pensar, sabe? A única maneira de tomarmos decisões certas é se pensarmos nelas. Mas se você não conhecer melhor a Deus, não vai saber? Paulo disse, meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Temos que conhecer o caráter de Deus, saber reconhecer quando Deus está trabalhando e quando o inimigo está trabalhando. Eu oro para que os olhos do seu coração possam ser iluminados, para que possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou. Sabe, algo que você sempre pode ter, se tem Jesus, é esperança. Mesmo que as coisas não estejam dando certo agora, você pode ter esperança. E esperança significa a expectativa de algo bom. Digo isso todas as manhãs, algo bom vai acontecer comigo hoje, algo de bom vai acontecer através de mim hoje.
Eu me recuso a ser uma velha negativa rabugenta, que está sempre com o copo meio vazio, que vê tudo do ponto de vista negativo. Eu costumava ser assim. Oro para que seus olhos sejam abertos, para que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas de sua gloriosa herança em seu santo povo. Você tem uma herança? Você é co-herdeiro com Cristo e a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que foi dado a Jesus por Deus também é nosso. E que posso conhecer o seu grande e incomparável poder para conosco os que cremos. Esse poder é o mesmo que a sua poderosa força exerceu quando ressuscitou a Cristo dos mortos e o sentou à direita nos lugares celestiais. E se o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos habita em você, então ele vivificará o seu corpo mortal. Você pode crer no que eu estou te dizendo? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em você. Habita em mim, então por que temos que ficar por aí dizendo eu não consigo, é tão difícil, sou muito fraco, é tão difícil? Não, podemos fazer qualquer coisa que Deus nos diga para fazer, mas temos que saber o que a palavra dele nos diz para fazer. Ele ressuscitou a Cristo dos mortos e o sentou à sua direita, nos lugares celestiais. Quando ele realizou a nossa purificação do pecado e a libertação da nossa culpa, ele se assentou. Sabe, quando Deus criou o mundo, ele o criou em 6 dias e quando terminou seu trabalho, descansou. Deus não descansou porque estava cansado, ele descansou como exemplo para nós. E precisamos separar um dos 7 dias para descansar nossos corpos, as nossas almas. E Jesus, quando ele terminou o seu trabalho aqui, ele subiu aos céus e a Bíblia diz que ele se assentou. E há um significado nesse se assentar. Ele entrou no descanso, pois tinha terminado o seu trabalho. Mas a melhor notícia é que a Bíblia diz que nós estamos assentados nele. Então, se ele está assentado, também estamos. Em Romanos 6 diz, quando ele morreu para o pecado, nós morremos para o pecado. Quando ele ressuscitou, fomos ressuscitados. Tudo que Jesus recebeu, nós recebemos porque estamos nele e ele está em nós. Sabe, se você pensar nisso por um longo tempo, é o bastante para te deixar tão feliz quanto você pode ser.